Nenhum homem jamais enriqueceu senão pelo trabalho de outros homens. A geografia, e não a genética, foi a grande força motriz da desigualdade entre sociedades. Liberdade é sempre liberdade para quem pensa diferente. Imaginação é mais importante que conhecimento. Você está ouvindo o Parabolicast, onde os paralelos se cruzam. Bem-vindos ao Parabolicast. Olá. Hoje a gente recebe o capítulo 3 do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari. Isso, o capítulo Um Dia na Vida de Adão e Eva. Um título bem sugestivo, né? Com certeza. E a nossa missão aqui é mergulhar nas ideias principais desse capítulo. Ele foca muito em como o nosso passado de caçador-coletor ainda vive na gente hoje. Exatamente. A ideia central do Harari é bem forte. Para a gente entender de verdade a nossa cabeça, nossos hábitos, até os conflitos de hoje, a gente precisa voltar lá atrás, milhares e milhares de anos. Tentar ver o mundo como eles viam. Porque a maior parte da nossa história como espécie foi assim, né? Exato. A agricultura, a vida moderna, isso é tipo um piscar de olhos na escala evolutiva. É uma ideia que mexe um pouco com a gente, né? Com o que a gente acha que é normal hoje. Será que não somos tão modernos assim? Vamos investigar. O ponto de partida que o Harari usa muito é a psicologia evolutiva. Certo. A tese é que o nosso hardware mental, sabe? Cérebro, emoções, instintos, tudo isso foi moldado naquele mundo antigo, na savana, na floresta. E hoje esse mesmo hardware está rodando num sistema operacional totalmente diferente. Tecnologia, cidade, supermercado. Perfeito. E isso gera conflito, gera atrito. Ele sugere que muita da ansiedade moderna, daquela sensação de não pertencimento ou da pressão que a gente sente, Sim. pode ter raiz aí, nessa desconexão, biologia antiga num mundo novo. Faz sentido. E ele dá exemplos concretos disso, né? Sim, um que ficou bem famoso e que ele explora bem é a teoria do gene guloso. Ah, sim. A vontade de comer doce, gordura. Isso, porque essa atração tão forte por comida calórica, mesmo a gente sabendo que, não é o ideal comer demais. Lá atrás, na pré-história, achar algo assim, fruta madura, mel, um animal gordo, era raro. E valioso. Era sobrevivência. Então, a estratégia era, achou, come tudo, o máximo que puder agora, antes que outro bicho coma ou que estrague. E esse impulso ficou gravado na gente. Ficou. O nosso corpo ainda não sacou que hoje tem geladeira cheia, mercado na esquina. Aí, diante de um pote de sorvete, o cérebro antigo grita: come, energia. Mesmo que a gente não precise. E isso hoje vira problema, né? Obesidade, diabetes, uma adaptação que virou um problema no mundo atual. Essa parte da comida parece bem clara. A conexão é forte. Mas aí o capítulo entra num terreno mais escorregadio, digamos assim. Ah, sim. Bem mais complicado. Quando ele tenta reconstruir como eram as famílias, a sociedade. Como eles se organizavam, né? Exato. Aí a coisa complica. O Harari apresenta as teorias principais, mas ele mesmo diz, olha, falta prova. É muita especulação. Qual a primeira teoria que ele menciona? A da comunidade antiga? Isso. Essa teoria imagina que os bandos não eram centrados na família como a gente conhece hoje, tipo papai, mamãe e filhinhos. Como seria, então? Seriam comunidades mais abertas, talvez, com pouca ideia de propriedade privada, e a monogamia não seria a regra absoluta. A paternidade poderia ser vista como algo mais coletivo. Tipo, várias pessoas cuidando das crianças do grupo? Uma mulher poderia ter relações com mais de um homem, e o grupo todo ajudaria a criar os filhos, sem aquela noia de quem é o pai biológico. Nossa, bem diferente. Ele até compara com chimpanzés, né? E cita o exemplo dos índios Bari. Sim, que acreditavam que a criança se formava com sêmen de vários homens.
E quem defende essa teoria hoje diz que talvez problemas modernos como o divórcio, infidelidade, Ciúme. tudo isso pode ser sintoma da gente estar forçando um modelo, a família nuclear monogâmica, que não bate 100% com a nossa biologia mais antiga. Interessante. Mas tem a outra visão, né? A da monogamia eterna. Tem, essa outra linha argumenta o contrário. Diz que não, que os laços de casal, a família nuclear já existiu sim lá atrás. Seriam algo bem fundamental da nossa espécie. Mesmo vivendo em bandos maiores, a base seria o casal e seus filhos. Isso. Essa teoria se apoia no fato de que a monogamia é a norma na maioria das sociedades hoje e na nossa tendência forte a formar laços de casal, ao apego e, sim, à possessividade às vezes. Mas o ponto-chave, como a Harari frisa, é que falta prova, né? Falta. E muita. O que a gente acha na arqueologia, osso e pedra. Pedra, pedra, pedra. Idade da pedra. Pois é, mas e a madeira? Bambu, cipó, couro, coisas que eles com certeza usavam o tempo todo, para fazer ferramenta, abrigo, roupa, arte. Isso tudo se perdeu. Não dura milhares de anos. Raramente. Então, reconstruir a vida social deles, o que eles sentiam, no que acreditavam, é muito difícil só com pedra e osso. A Harari até brinca que devia ser a idade da madeira. É um contraste gigante com a gente hoje. Nossa vida é cheia de objetos, né? Definida por coisas. Totalmente. Eles não. Tinham pouca coisa, porque precisavam carregar tudo. A vida mental deles, a religião, as emoções, tudo acontecia sem tanto apoio material. Tentar imaginar isso é um exercício danado. E olhar para os caçadores-coletores de hoje em dia, adianta? Ajuda, mas com ressalvas. Primeiro, todos eles já tiveram contato com o nosso mundo, com agricultores, com a sociedade industrial, foram influenciados. E vivem em lugares muitas vezes difíceis, né? Deserto, gelo. Talvez não representem a variedade toda que existia antes. Exatamente. E o ponto talvez mais importante que o Harari levanta: a diversidade cultural devia ser imensa. Assim, ele fala dos aborígenes da Austrália. Isso. Centenas de tribos, cada uma com sua língua, seus mitos, seus regras sociais. Tudo no mesmo continente, antes dos europeus chegarem. Isso mostra que não existia um jeito de ser caçador-coletor. Eram muitos. Então a conclusão dele é que, desde que a gente desenvolveu a linguagem complexa, a capacidade de criar histórias, ficções, A revolução cognitiva. não existe mais um jeito natural único para nossa espécie. O que existe é uma flexibilidade cultural enorme. Um monte de possibilidades. Exato, isso é chave para entender o resto do livro e a gente mesmo. Ok, então sobre família e cultura, muita incerteza. Mas e o dia a dia? O que dá para saber com um pouco mais de segurança? Algumas coisas dá para generalizar um pouco mais. Viviam em grupos pequenos, nômades na maior parte do tempo, algumas dezenas, talvez poucas centenas de pessoas. Uma vida bem íntima, né? Todo mundo se conhecia. Muito. Cercado de parentes, amigos. Solidão como a gente entende hoje, acho que era raro. O isolamento era mais entre um bando e outro. Eram só humanos nesses bandos? Basicamente sim, mas com uma exceção muito especial que o Harari destaca: o cachorro. Verdade. A domesticação do cão veio antes da agricultura. Bem antes, talvez uns 15 mil anos. Foi uma parceria incrível que se formou. Cães ajudando a caçar, a vigiar e criando laços fortes com a gente. Até enterro de cachorro já acharam. Que legal. E eles eram sempre nômades? Na maioria das vezes, sim, seguindo as estações, os animais. Mas teve exceção, onde tinha muito recurso parado, tipo, muito peixe no rio ou na costa. Aí podiam surgir vilas mais fixas, assentamentos permanentes ou quase. Isso bem antes da agricultura também. Talvez essas vilas de pescadores tenham sido base para grandes viagens, como chegar na Austrália. E para comer. A gente pensa logo no caçador, né? Mas não era só isso. Não mesmo. A coleta era provavelmente a base. Fruta, raiz, noz, inseto, mel, o que dava para juntar no dia a dia. Era garantia de calorias. A caça era mais complementar. Importante, claro. Proteína, pele, o osso. E devia dar prestígio. Mas a coleta era o pão de cada dia, digamos assim.
O que me impressiona é o tanto de coisa que eles precisavam saber para viver assim. É absurdo. Imagina, ter um mapa mental perfeito do território, conhecer centenas de plantas, qual comer, qual é veneno, qual cura. Saber o hábito de cada bicho, ler o clima, rastrear. Fazer ferramenta com o que tinha à mão. Olha, era uma enciclopédia ambulante de conhecimento prático. E aí o Harari faz aquela comparação que dá o que pensar. Qual? A do conhecimento individual. É, Ele diz que, pensando individualmente, o caçador-coletor médio talvez soubesse mais coisas úteis sobre o mundo ao redor dele do que a gente hoje. faz sentido, né? A gente sabe muito, mas coletivamente, cada um sabe um pedacinho minúsculo. Para quase tudo, a gente depende do especialista. E eles não tinham que ser mais generalistas. Exato. Conhecimento mais amplo e variado sobre o ambiente imediato. Ele até joga a ideia polêmica de que o tamanho médio do nosso cérebro talvez tenha diminuído um pouco depois da agricultura. Sério? Por quê? Porque a vida em sociedade maior, mais complexa, permitiu que gente menos craque em tudo sobrevivesse, se apoiando nos outros. Mas isso é só uma hipótese, claro. E o corpo? Deviam ser atletas, né? Praticamente. Andar muito, carregar peso, escalar, cavar, jogar lança. O corpo era usado de forma intensa e variada. Dava uma aptidão física que hoje só com muita academia. E o tal do trabalho? Trabalhavam mais que a gente. Olha, comparando com os grupos que ainda vivem assim hoje, em lugares difíceis como o Kalahari, parece que não. Menos horas. É o que os estudos sugerem. Talvez umas 35, 45 horas por semana buscando comida. Menos que a média em muito lugar hoje. E talvez um trabalho menos chato, né? Mais variado que ficar numa linha de montagem ou no escritório o dia inteiro. Provavelmente. E pensa, menos tarefa doméstica. Sem louça para lavar, conta para pagar, casa para limpar do jeito que a gente limpa. Sobrava mais tempo para outras coisas. Conversar, contar história, brincar. É uma possibilidade forte. Mais tempo livre. E a saúde? Como era? É um quadro com luz e sombra. A dieta era muito variada, né? Isso é bom. Provavelmente tinham mais nutrientes que os primeiros agricultores que comiam basicamente a mesma coisa todo dia. Trigo, arroz. E as grandes epidemias? Eram menos vulneráveis. Essas doenças terríveis, tipo varíola, sarampo, muitas vieram depois, com os animais domésticos e as cidades cheias de gente sem higiene. Eles viviam mais espalhados, em grupos menores. Isso protegia. Exato. Os ossos que a gente acha sugerem que eram mais altos, talvez mais saudáveis em alguns aspectos que os primeiros agricultores. Mas a expectativa de vida era baixa, não era uns 30, 40 anos? Sim, a expectativa de vida ao nascer. Mas isso puxado para baixo pela mortalidade infantil, que era altíssima. Ah, entendi. Se a criança passasse pelos primeiros anos, Aham. aí a chance de chegar aos 60, talvez até mais, era boa. Não era que todo mundo morria jovem. Então, juntando tudo isso, dieta boa, menos trabalho, mais tempo livre, talvez mais saúde, aí vem aquela ideia da sociedade afluente original. Exato. Alguns antropólogos usaram esse termo, mas o Harari logo em seguida joga um balde de água fria nisso. Ele fala para não idealizar, né? De jeito nenhum. A vida era dura também, muito dura. Podia ter fome sim, acidente era fatal, a violência existia e a mortalidade infantil era uma tragédia constante. E ele usa exemplos bem pesados para mostrar esse lado. Os axé, do Paraguai, São relatos chocantes, né? foram observados até pouco tempo atrás, nos anos 60, e os antropólogos viram coisas difíceis. Tipo o quê? Em certas situações, eles praticavam um infanticídio, principalmente de meninas ou bebês com algum problema, abandonavam doentes que não conseguiam seguir o grupo, podiam matar idosos que viravam um fardo muito grande. Nossa! E até matar crianças quando alguém importante morria. Há relatos disso também. É brutal para nossa sensibilidade hoje. Como ele explica isso? Ele contextualiza. Diz que os mesmos antropólogos viram que, entre adultos axé, a violência era rara, tinha liberdade de escolher parceiro, eram generosos entre si, valorizavam a amizade. E eles eram perseguidos, né? Por fazendeiros. Sim, viviam sob ameaça constante. Isso pode ter tornado as decisões sobre quem podia atrasar o grupo ainda mais duras. Mas o ponto principal eram complexos. Não eram anjos nem demônios.
Eram humanos lidando com situações limite. Essa complexidade toda vale também para o mundo espiritual deles, né? Que é ainda mais difícil de saber. Muito mais. O Harari diz que a aposta mais segura é que eram animistas. O que significa isso? Acreditavam que tudo no mundo tinha espírito, consciência. Não só gente e bicho, mas pedra, rio, árvore, vento. E que dava para conversar com esses espíritos, negociar com eles. Não tinha aquela separação total entre humano e natureza que a gente faz hoje? Provavelmente não. Nem a ideia de que o humano está no topo de tudo. Mas animismo é um termo guarda-chuva, né? Cabem milhares de crenças diferentes aí dentro. Exatamente. Ao longo de tanto tempo, em tantos lugares, devia ter uma variedade imensa. O que a gente tem são vislumbres. A arte nas cavernas, Lascaux, Chauvet. As estatuetas de Vênus, as manos pintadas na Argentina. São incríveis. Mostram que eles pensavam simbolicamente, tinham arte. Mas o que significavam? Que histórias contavam? A gente perdeu. É a tal cortina de silêncio que o Harari fala. E essa cortina cobre também a política, a sociedade. Tinha chefe, tinha rico e pobre. É outra área de mistério. Mas tem uma descoberta na Rússia, Sungir, que dá uma pista fascinante. O que acharam lá? Um enterro de uns 30 mil anos atrás. Um homem mais velho, coberto com milhares de contas de marfim de mamute. Milhares! Isso devia dar um trabalho imenso para fazer. Anos de trabalho, provavelmente. E no mesmo lugar, um túmulo com 2 crianças, um menino e uma menina, com ainda mais contas e objetos. Crianças, elas não teriam tido tempo de conseguir isso por mérito próprio. Exato. Isso sugere o quê? Hierarquia, status herdado. Talvez fossem filhos de um líder. Ou tinha a ver com crenças sobre morte, reencarnação, sacrifício. Mais perguntas que respostas. Sempre. Mas Sungir mostra que já naquela época, os sapiens criavam mundos sociais e simbólicos complexos. Coisas que iam além da biologia básica. A arqueologia não ajuda muito. Tem lugar que acha poucos ossos com marca de violência. Como em Portugal, Israel. Mas tem outros lugares, tipo no Vale do Danúbio, que a taxa de morte violenta parece alta. Comparável até com guerras do século XX. E aqueles sítios que parecem massacres. Jebel Sahaba, no Sudão. Ofnet, na Alemanha. Exato. Esqueletos com pontas de flecha, crânios fraturados. Então, qual a conclusão mais provável? Que variava. Muito. Dependia do lugar, da época, da pressão por recursos, das relações entre os grupos. Teve tempo e lugar de paz, teve tempo e lugar de guerra. Não dá para pintar tudo com a mesma cor. É impressionante pensar que essa cortina de silêncio cobre quanto tempo? Dezenas de milhares de anos. A vasta maioria da nossa história. Tanta coisa aconteceu ali. Revoluções, migrações, religiões, filosofias, artes que a gente nunca vai conhecer. E é importante lembrar que eles não eram só passivos, né? Levados pela natureza. De jeito nenhum. O Harari bate muito nessa tecla. Eles foram agentes ativos, moldaram o planeta de formas profundas, muito antes da agricultura. Como assim? Causaram extinções de grandes animais, usaram o fogo para mudar paisagens inteiras, espalharam sementes, foram uma força ecológica poderosa, às vezes destrutiva. Uau! É muita coisa para processar. Foi uma exploração em tanto desse passado que de algum jeito ainda está aqui dentro da gente. Com certeza. Recapitulando rápido, vimos que essa longa vida como caçador-coletor deixou marcas fortes na nossa biologia, na nossa psicologia. O gene guloso é só um exemplo. Vimos também que a vida deles era complexa demais para simplificar. Tinham um conhecimento incrível da natureza, talvez mais tempo livre, uma dieta variada. Mas também enfrentavam perigos constantes. Dureza, violência, perdas. E sobre as crenças, a política, a maior parte é mistério, está atrás da cortina de silêncio. E a análise toda deixa a gente pensando, né? O que será que a gente pode aprender hoje com essa adaptabilidade deles? Com essa conexão com a natureza, mesmo que não fosse sempre pacífica, com um jeito como talvez valorizassem o tempo, as relações. E tem a provocação final do Harari,
que vem dessa ideia da diversidade cultural imensa que provavelmente existia. Se não tem um jeito natural, único de ser sapiens, Só um monte de escolhas culturais. então que outras formas de viver, de organizar a sociedade, de se relacionar, será que a gente esqueceu? Ou nem consegue imaginar hoje? É uma pergunta e tanto para levar daqui, sem dúvida. Continuaremos essa exploração de Sapiens no nosso próximo encontro. Obrigado pela companhia aqui no Parabolicast. Onde os paralelos se cruzam.